Boa noite a todos, que a paz esteja com cada um de nós. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer no nosso primeiro ciclo? Fala, Márcia. Como eu estou começando recente, né? Vocês já sabem, eu comecei no começo do ano a frequentar o centro, a me interessar, a pesquisar, a leitura. Eu gostaria de saber se tem algum tipo de leitura, de oração, para estar ajudando. Eu sei que a oração tem que ser espontânea, mas assim, uma que deu um caminho, entende? No final do Evangelho, segundo o Espiritismo, existem vários modelos de prece. Ali, Kardec colocou vários para você pedir um socorro, para você orar pelas pessoas. Toda uma prece, tem várias. Então, você abre o seu Evangelho, segundo o Espiritismo, e olha no final dele as preces que lá tem. São belíssimas, são lindas e muito importante todas aquelas preces que os Espíritos nos deixaram como modelo de prece para as nossas assistências. Certo, Márcia? Não, perfeito. Eu vou procurar. Eu não tinha, eu estou lendo, mas eu comecei do começo. Eu estou nos 300 e pouco das perguntas. Não cheguei no final, até por isso, Isso. porque eu não. Não é o livro dos Espíritos, é o Evangelho segundo o Espiritismo. As Ah, sim, sim. preces estão no Eu tenho, final do Evangelho segundo o uhum, Espiritismo. Certo? certinho. Muito obrigada. Eu gostaria de falar hoje é aniversário de Kardec, 3 de outubro. Todo espírito que ele vem para realizar uma missão, como no caso de Kardec, ele estuda no mundo dos espíritos por vários tempos, ele se prepara, ele estuda, ele vem com uma equipe de trabalho para alicerçar a sua vida terrena, como amigos e companheiros para auxiliar, para amparar, para conversar, para trocar ideias, porque é necessário que nós tenhamos bons amigos, bons companheiros que nos entendem na jornada. Então, a vinda de Kardec, ela se ocupou de estudo, trabalho, organização e disciplina. A sua vinda na Terra é algo que se programa para aquilo que viemos realizar. O local, o ambiente, o país, o Estado, enfim. Nós temos toda uma assessoria espiritual, mesmo que nós tenhamos que passar por provas, por dificuldades, porque faz parte do espírito. A prova, a resistência, a abnegação, a luta, o trabalho. Então, não é porque a pessoa vem para cumprir uma missão e que ela vem sem prova, vem livre, solta. Não, vem com uma série de dificuldades. E ele também, na sua missão, ele também encontrou sérios inimigos, sérios adversários, contrários a tudo aquilo que ele colocava. Então, para contrapor ao trabalho, à missão, nós temos amigos e grandes inimigos. E esses inimigos do Espiritismo ainda são reinantes até hoje. Então, o que Kardec trouxe assim que é fundamental para nós espírita? Porque sempre se questionou as religiões, todas as religiões prometem o céu, promete que a pessoa vai para um lugar, se servir, se estar dentro daquela religião. O que nós observamos com a comunicação dos espíritos? Que nem todo mundo vai para o céu. Nem todo mundo encontra a paz, a alegria e a felicidade após a morte. Então, esse questionamento sobre a vida após a morte sempre foi um grande problema social.
espiritual. Então, quando os espíritos começam a se manifestar-se por todos os locais, por todos os recantos, não existe local em que os espíritos não possam se manifestar. Em qualquer lugar, as almas dos mortos se manifestam. Isto é um fato, isto é uma realidade. Os mortos convivem conosco, caminham conosco nas ruas, nas calçadas, nos supermercados, nos nossos lares, nas festas, em qualquer local em que eles tenham sintonia. Se eles gostam de bebida, os espíritos vão aonde tem bebida. Aonde tem droga, lá vão os espíritos que gostam de droga. Se tem um banditismo e ele gosta do sistema do banditismo, ele vai. Da corrupção, da morte, da violência, da fraude, do roubo. Então, tudo aquilo que sintoniza ao vivo, o morto também está ao lado. E o que a doutrina dos espíritos veio nos trazer nesta grandiosidade? Porque quando os espíritos se manifestam, nós achamos que todo mundo vai ficar no inferno. Achava que o inferno, todas pessoas más, perversas, vingativas, malfazejas, iriam para o inferno. Só que os espíritos do inferno se manifestam em todos os lugares e em todos os recantos. E o que Kardec nos mostra com esta colocação dos espíritos? Mostra que os espíritos doloridos e sofredores podem ser amenizados através da prece, que as almas doloridas, cansadas, aflitivas, nossos parentes, nossos amigos, podem ser levados para as escolas espirituais, mas sempre com a intervenção dos médiuns, a intervenção dos vivos. Antigamente eram só feitas pelos sacerdotes, pelos padres, pelas pessoas que tinham conhecimento do socorro aos espíritos. Quando nós chegamos a Kardec, Kardec colocou isso de uma maneira muito simples, para que todas as criaturas, todas, sem exceção, podem socorrer e amparar em nome do Cristo. Antigamente, somente a igreja, os sacerdotes, aqueles que estudaram, aqueles que se preparavam para ser, assim, responsáveis pelos mortos. Kardec vem e coloca que toda prece beneficia os mortos. Toda vontade, todo desejo alivia os mortos. E esse processo de conhecimento de como vivem os mortos, o que eles fazem, o que eles estão fazendo após a morte, vem a doutrina dos espíritos, então, com seu legado, e vai se perguntando o que viemos fazer na Terra? Qual o nosso compromisso real? E os espíritos, então, começam a responder. Então, Kardec faz as perguntas do Livro dos Espíritos. Foram duas jovens, de 14 e 16 anos, médiuns, que escreveram e colaboraram, teve muitas outras colaborações também. Sócrates e tantos outros grandes espíritos, todos os espíritos colaboraram
como São Luís, Santo Agostinho, muitos deles são beneditos. Então, a gama de espíritos religiosos que colaboraram na doutrina dos espíritos foi gigantesca. Então, se iniciou o trabalho de preparar a mediunidade. Então, Kardec, com as suas perguntas e respostas, para ver como era o mundo dos espíritos, como que as almas viviam, como estavam os suicidas, como estavam as almas felizes, como estavam as almas grosseiras, perversas. Então, o que aconteceu? Todos os espíritos que Kardec evocou comentaram sobre as suas vidas. O livro Céu e Inferno, Kardec tem inúmeras colocações como os espíritos vivem. Os bons, qual o trabalho dos espíritos bons? O que eles se ocupam, o que eles fazem? Os espíritos medianos, o que eles se ocupam, o que eles fazem? Qual foi a sua responsabilidade? Então, Kardec evocou para entender por que o sofrimento das almas. Por que as almas sofriam após a morte? Esse era o grande conhecimento. Porque as religiões falavam que ia para o céu ou para o inferno. Então, Kardec evocou uma gama de espíritos. Os reis, as rainhas, os mendigos, os caídos, suicidas, os que foram enforcados, os que passaram, que foram torturados. Kardec fez uma pesquisa gigantesca para os espíritos e nós compreendermos também como era o mundo dos espíritos, como viviam, o que faziam, o que se ocupavam. E isso foi muito importante. Também Kardec evocou os espíritos maus e perversos, evocou aqueles espíritos rudes e densos, e também questionou o que eles faziam. E nós também entendemos que aqueles espíritos rudes, perversos, vingativos, extremamente maus, também através da prece, através do auxílio e do amparo da educação, os espíritos também se melhoraram. Não eram só os sofredores, os doentes, os suicidas, os caídos, combalidos, todos eles tinham o amparo e a proteção para o alívio e o reconforto. Então, o que Kardec trouxe para nós? Não existe o demônio são as almas humanas. Então, o demônio não é um ser à parte da criação divina. Ele se fez demônio por livre e espontânea vontade. Ele quis se tornar Satanás. Ele quis e ele se tornou. Mas isso não quer dizer que se ele se arrepender e desejar retificar os seus erros, ele terá o mesmo caminhar de todas as almas. Porque Deus nos cria para chegarmos à perfeição. Todos nós. O Satanás, quem quer que seja o demônio, quem quer que seja o espírito mais perverso. O objetivo dele é chegar à iluminação. Mas o orgulho, a vaidade, o egoísmo e o apego ao mal faz com que o espírito retarda o seu progresso. Então, todas as almas, todos os mortos,
tem a capacidade de evolução, de crescimento e chegar à iluminação divina. Mas aqueles que retardam devem ser auxiliados e amparados. Então, a pesquisa de Kardec, ela foi ampla, foi gigantesca. Quando nós estudamos as obras básicas, com muita atenção, não é uma leitura corrida, mas uma leitura em que você lê e medita, lê e observa, volta, vê o vocabulário, analisa novamente. Então, esse processo de ler e compreender vai nos dando a real visão do mundo dos espíritos. É isso o maior compromisso do legado de Kardec. A alma dos mortos, como vivem e como estão, que é o livro dos espíritos. Depois, Kardec coloca o evangelho. Por quê? Porque se essas almas elas estão perdidas, elas são más, elas são perversas, elas são vingativas, hipócritas, falsárias, tudo o que você quiser, ela terá que automudar-se, fazer dentro dela uma mudança específica do fluido dos seus pensamentos. Ela terá que mudar os seus pensamentos. E o Evangelho, então, lhe vem de encontro o ensino do grande Mestre Jesus para a elaboração de uma alma em busca da perfeição. E ele também nos deu, Deus, a mediunidade. A mediunidade é um dom divino. Não tem como tirar e não tem como pôr, porque faz parte de cada ser humano. Quando nós vibramos e pedimos ao anjo Gabriel que ele nos ouça, ele envia esses raios do seu pensamento, as ondas do pensamento de Gabriel, Rafael, de Maria Santíssima, de São José, de quem quer que seja esse espírito superior, ele irradia. Isso é uma irradiação mental que vai até nós, porque nós pedimos e nós recebemos. Da mesma forma do grande mestre Jesus. Quando ele vibra, ele irradia, ele lança esses raios luminosos para todo o planeta Terra. Assim é Bezerra, Eurípides, todos os grandes espíritos, Chico e tantos outros, porque isso é uma capacidade mental. E essa mente vai, vibra, passa por todo o nosso planeta, nós recebemos essas ondas. Quando nós falamos que a nossa mediunidade ela está em desenvolvimento pela nossa pequenez, porque ainda somos pequenos, não conseguimos ainda orar e vibrar para tocar nas paredes da nossa casa, para tocar nos nossos filhos, para tocar nas nossas plantas, no nosso jardim. Então, nós ainda somos pequenos. E esse desenvolvimento mental, essa irradiação mental, é a fala da alma. A alma pensa e ela irradia. A alma deseja e ela irradia. Se a alma é boa, ela envia raios de luz. E se a alma é ruim, maléfica,
ela envia raios escuros, enegrecidos, negros, pretos, duros, machuca, agride. Então, o que nós entendemos deste grande ensino de Kardec? A alma em evolução. A alma em evolução. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós aprendemos a orar e a pedir, e romper com esses elos escuros, nós vamos nos clareando sucessivamente, nosso perispírito, nossa alma começa a brilhar, nosso corpo físico fica menos denso e nós agimos com nosso pensamento no nosso lar, na nossa casa. Nós aprendemos, então, a vibrar a prosperidade, a luz, a esperança, a fé, a bondade, a misericórdia, a ternura, o respeito, o amor aos pais, o amor à família, e nós aprendemos a nos amar também. Então, este processo de evolução da doutrina dos espíritos, que é uma ciência. Estudar a alma é uma ciência. O comportamento da alma é uma ciência. A comunicação da alma é uma ciência. Para onde que a alma vai após a morte? É uma ciência. Então, se questionavam, aonde que a alma vai depois que morre? Então, hoje não é nebulosa esta situação, porque nós, espírita, aqueles que vê, aqueles que conversam com os espíritos, aqueles que ouvem os espíritos, aqueles que sabem que a vida continua após a morte, nós temos as instruções corretas para aliviar as almas, para socorrer as almas dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, dos nossos obsessores, dos nossos adversários, das pessoas que não gostam de nós, das pessoas que riem, de todos os antagonistas das nossas vidas. Então, o que nós aprendemos com o livro dos médiuns? O estudo da mediunidade, nós aprendemos que nós somos livres. A mediunidade é livre. Nós temos a liberdade de crescer, a liberdade de nos evangelizarmos, que chama-se o livre-arbítrio de cada criatura. Isso significa liberdade. Se um espírito hoje, ele é um demônio, um satanás, foi por sua livre e espontânea vontade em que ele ali ficou. E como ele vai sair dessa situação infeliz e que ele se colocou? Através do trabalho ao bem. Porque todo o mal que ele fez, quer com Satanás, quer como demônio, quer por espírito imperfeito, quer o que ele quer ser, ele vai ter que retificar. Retificar. Vai ter que refazer todo o mal que ele fez. Então, todos os demônios vão ter que retificar o mal que fizeram, para poder crescer e desenvolver um trabalho melhor. Assim é o Satanás. Assim são os espíritos imperfeitos. Assim vai ser o preguiçoso. Aquele preguiçoso que nada fez, passou uma vida inteira na preguiça. Na próxima reencarnação, ele vai ter que retificar, vai ter que trabalhar, refazer as horas inúteis e vazias, refazer o tempo perdido,
Vai ter que trabalhar assim das 6 às 6 da tarde? Vai ter que levantar cedo e começar a trabalhar? Porque a lei divina nos coloca o repouso. Nós temos horário para trabalhar. Nós não estamos aqui para nos matar, mas para trabalhar com dignidade e honra. Então, todos os espíritos, por mais infelizes que eles forem, por mais perversos e endemoniados que sejam, eles terão que retificar os seus erros. Todo o mal que fez para a humanidade vai ter que refazer. Todo o mal que fez para a família vai ter que refazer. Tudo o que roubaram vão ter que devolver. Tudo o que quebrou vai ter que devolver. Toda a maldade terá que ser retificada. Esta é a lei. Queiramos ou não, aceitamos ou não. Eu não aceito. Não adianta você falar isso, porque essa lei é universal. Isso aí para todos os mundos. Quando nós falamos de leis universais, leis divinas, o homem não pode mudar, porque não pertence a ele esse julgamento. Nós, homens, podemos criar leis que nós criamos na justiça brasileira e mundial, que elas podem, de uma hora para outra, desaparecer inteirinha, porque não são leis divinas, são leis humanas. E os humanos, na medida da evolução, nós destruímos as nossas próprias leis falsas. Então, as leis nossas, elas são falsas, elas não são corretas, nós, homens, as tiramos, colocamos e as tiramos. Mas quando se falamos da lei divina, a lei divina é imutável, como nascer e morrer. Todas as almas vão reencarnar. Todos os espíritos vão reencarnar, querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando. E este possível retorno das almas infelizes devem se preparar, orar muito para retificar os seus erros. O espírito que volta aqui continua a fazer a maldade, levará muito mais tempo para sair da sua própria perturbação. Por esta razão, nós, médios, devemos orar muito pela nossa família, pelos nossos filhos e entes queridos. É de extrema importância o nosso processo de orar e vibrar pela nossa família. E que Jesus nos abençoe. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus, por mais uma noite de estudo desse grupo maravilhoso. E neste momento, peço a Deus, a Jesus, templo de amor e luz se abre. Abre esse portal de luz sobre os nossos lares, sobre a nossa família, sobre os nossos entes queridos, abrindo a nossa bacia, a bacia das almas, abaixo da nossa casa, a 10.000 metros abaixo, abrindo a bacia da lama astral, nos colocando dentro para que possamos ser higienizados dentro da lama astral, tirando todos esses obsessores, todos esses fluidos densos, pesados, que estiver junto de nós, junto dos nossos familiares, todos aqueles desencarnados e encarnados, todos aqueles moradores dos nossos lares,
aqueles que estão impregnados, aqueles fluidos pesados, toda fala, todo desamor, todo sendo socorrido aqui para a nossa bacia da consolação, da regeneração, da redenção, todos sendo socorridos por onde a gente passou, que a gente tenha trazido, por uma necessidade de algum dos irmãozinhos, pedindo socorro para nós. Vamos chamar todos os nossos guias familiares, que possa nos orientar, que possa nos ajudar, nos auxiliar neste momento, pedindo para as correntes dos caboclos, dos preto velho, Pai Joaquim de Aruanda, Pai Tomé, Pai Joaquim de Angola, as correntes da Avó Maria, as correntes do Dr. Bezerra de Menezes, e retira toda essa enfermidade que tiver no nosso corpo físico, no nosso perispírito, limpando, desintegrando, desmaterializando tudo que for do mal. Toda doença, toda dor, todo desamor, toda ansiedade, toda angústia, toda depressão, puxa, desintegra, desmaterializa. Em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, pedindo que o Magna do Fogo, que venha com esse fogo queimando a 10.000 graus Celsius, a 100.000 graus Celsius. Queima, desmagnetiza todos esses fluidos densos, pesados, que estiver aqui ao nosso lado e ao lado dos nossos filhos, dos nossos familiares, dos nossos netos. Eu puxo em nome de Jesus, nosso Pai Todo-Poderoso. E neste momento, eu peço que as águas cristalinas, as águas de cachoeira, que venha um banho de cachoeira sobre todos nós, sobre todos os nossos familiares, passando pelas nossas bacias, tirando todo esse lodo, toda essa crosta desses irmãozinhos, colocando vestes limpas, unha cortada, cabelo cortado, barba parada, bigode parado, lacinho na cabeça. Todos vão ser higienizados, colocando as vestes limpas, sendo socorrido para as colônias espirituais desse grupo, da Dona Aracida, Dona Eli, para que possam ser socorridos para um hospital, para um educandário, para um reformatório, um parque de evangelização, para que todos possam ser ajudados neste momento. Se algum desses irmãozinhos que não conseguiram subir para ser ajudado, que permaneça na bacia até um próximo trabalho de prece, de luz. E neste momento também peço para o capitão dos sete mares, que vem com as suas águas salgadas do mar, passando pelos nossos lares, higienizando o teto, a parede, os nossos pertences, as nossas roupas, as nossas camas, os travesseiros, as cobertas, as roupas, as almofadas, tirando todos esses fluidos densos, pesados, que estão fazendo com que quebra todos os nossos eletrodomésticos. Eu puxo todos esses fluidos, pedindo que toda essa água vai limpar tudo das cortinas, leva tudo. Todos esses fluidos, levando, passando pelos nossos banheiros, pelos quartos, pelas salas, pela garagem, pelo nosso carro, leva todos esses fluidos, levando para a profundeza do mar sagrado,
e transformando em fluidos bons para o peixe. E neste momento, agradecemos a Deus, a Jesus, a toda a nossa equipe de trabalho, que neste momento está nos auxiliando, nos amparando, e que nos dê a luz e proteção divina na paz de Deus. Que a gente se tira dessa bacia da lama astral, tanto nós como os nossos familiares. E neste momento, eu fecho a bacia da lama astral, a bacia das almas, a bacia da regeneração, da consolação, da redenção. Fica fechado esse trabalho, o templo de amor e luz se feche, e neste momento eu vou passando a estratosfera da Terra. Vamos lá buscar a energia do Sol, da Lua, para que essa luz que irradia, irradiando todos nós, todos os nossos familiares, irradiando o nosso lar, nos dando luz, proteção divina na paz de Deus. Obrigada, meu Deus, obrigada, Jesus. Agradeço toda a equipe da espiritualidade que esteve presente, que está presente junto de nós sobre esse estudo de evangelização dessa noite. Agradeço a Dona Araci e a Dona Eli, que Deus abençoe com muita saúde, com muita proteção e com muita luz. Que Deus abençoe a nossa noite, que Deus abençoe o nosso dia de amanhã. E muito obrigada. Neste momento fica encerrado todos os trabalhos dessa noite. Fechando todos os trabalhos. Que assim seja, em nome de Jesus. Maria Santíssima, minha Nossa Senhora, e nos cubra do seu manto sagrado da cabeça aos pés. Que assim seja. Obrigada, meu Deus, obrigada, Jesus, por mais este dia, esse horário de prece. Que assim seja.